Oi pessoal, como é que vai? Essa semana eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo porque eu ainda estou me organizando com relação à edição. Mas eu não quero me atrasar mais com isso não. Eu vou usar o vídeo dessa forma mesmo ou eu uso aquela edição básica do próprio YouTube e aí aos poucos eu vou melhorando, tá bom? Aceito sugestões de assuntos, de dicas para estar conversando aqui com vocês, tá bom? Nessa semana, né, no dia 18 de maio, a gente ouviu falar sobre o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Infantil, né? Recebemos muitos vídeos, ouvimos falar muito sobre esse assunto e isso me veio pensar sobre a nossa responsabilidade como mulher, como mães e como responsável, de repente, né, por a gente que tem contato com criança, ou seja, nossos filhos, ou seja, nossos sobrinhos, irmãos, né, vizinhos, né, e aí eu fiz uma pesquisa aqui rápida no computador, na internet, e eu li aqui que vou tirar uma colinha aqui, tá? Eu estava lendo aqui que no dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes a partir da aprovação da Lei Federal número 9.970 de 2000. O caso Araceli, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas infelizmente situações absurdas como essa ainda se repetem. E eu queria também acrescentar, né, que o abuso sexual é quando um adolescente ou uma criança, né, ele é por um adulto, né, uma pessoa mais velha que abusa, né, que toca ou psicologicamente ou socialmente, né, toca essa criança e esse adolescente. E a exploração é quando é utilizado, né, como quando utilizam e pagam, digamos assim, sobre essa criança, né, sobre explorar sexualmente essa criança e é pago. Mas sendo dito, né, essa pequena introdução, eu queria dizer para vocês que nós, né, como responsáveis, eu digo responsáveis, né, porque pode ser mãe, pode ser tia, pode ser o que for, nós mulheres, eu acho que durante muitos anos, né, a nossa criação ela foi muito tolhida. A gente não se ouvia falar muito, né, sobre educação sexual e às vezes se falava, né, muito entre linhas, muito superficialmente. E hoje em dia alguns educadores dizem que os adolescentes e as crianças estão tendo muitas informações por conta do acesso à internet. Só que a gente tem que convir que eles buscam, né, coisas do interesse deles, né? Vídeos engraçados ou vídeos que falem coisas do interesse deles, filmes, séries, né? E não propriamente uma questão de se educar mesmo, né? De entender mesmo sobre determinados assuntos. E eu acredito, né, que isso seja muito prejudicial. E até hoje, né, a gente percebe que no século XX, muitos pais e muitos responsáveis ainda têm vergonha ou ainda têm algum receio de falar sobre esse assunto com seus filhos. Eu acredito que desde que a criança vai para a escola, né, ali bem pequenininho,
a gente já vai ensinando quem é que pode manipular essa criança, né? Algumas vão para creche, ainda bebê, mas eu digo assim, desde que a criança tenha um certo entendimento, acredito que 1 ano e meio, 2 anos, né? Depende muito da criança, propriamente dito, mas eu acho que a gente já pode ir falando para ela, olha, só a professora que pode te levar ao banheiro, ninguém pode tirar a sua roupa, ninguém pode colocar a mão nas suas partes íntimas, e explicando, né, a criança desde pequena. E acredito também que quando ela for crescendo, a gente tem que ir aprofundando mais esse assunto. A gente tem que ir falando mais sobre a vida sexual, sobre essa questão do abuso. E às vezes, né, a gente ouvia muito falar sobre o abuso também com relação à mulher, né, à menina. E os homens também têm sofrido esses abusos, né? E não se engane de falar assim, mas ele tá com o avô, ele tá com o pai, ele tá com o tio, ele tá com um amiguinho. Infelizmente, a gente tem visto que o maior índice, né, de abuso tem sido realmente de pessoas que a criança tem contato, a criança conhece, a criança confia. Então, assim, muitos pedem para a própria criança tocar os seus órgãos íntimos, outros pedem para eles mesmos tocar a criança. Então, assim, eu acho que eu acredito, eu faço isso com os meus filhos. E uma outra coisa também que a gente observa é que a gente precisa passar confiança para os nossos filhos, porque muitas vezes eles acham que não devem contar, eles sentem medo. O próprio abusador, ele fala mesmo, né? Não conta, porque senão eu posso fazer tal coisa. Então, assim, a criança já fica com aquele sentimento de ameaça. Muitas crianças também sentem que elas são as erradas, né? Elas que estão fazendo coisa errada. E aí fica com medo também de contar para o responsável e esse responsável acabar brigando com ela ao invés de protegê-la, na verdade, né? Então, assim, eu sempre deixei claro aqui, né, na minha casa, que em qualquer situação ela precisaria me contar, né? Como meu filho ainda tem 4 anos, o processo é um pouco diferente com a minha filha de 15. Então, assim, eu sempre deixei claro de que qualquer situação, de qualquer pessoa, seja quem fosse, a criança deve, né, contar e confiar no seu responsável, naquela pessoa que cuida. E a gente precisa realmente passar essa confiança para a criança, para o adolescente, enfim. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que tudo isso, né, a gente pode intervir, a gente pode ajudar. Eu vou encerrar por aqui, que o vídeo já está ficando grande, mas eu ainda vou conversar com vocês mais sobre esse assunto. E eu gostaria muito que vocês deixassem seus comentários, que vocês deixassem likes e compartilhassem, para que mais pessoas possam compartilhar desses seus sentimentos, dessas suas opiniões e que juntos nós possamos aqui ajudar umas às outras, tá bom? Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!